Gênesis 19, versículos 24 a 26. Amém? Todos já se localizaram aí? Glória a Deus. Só que antes vamos orar. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela bênção de estarmos na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de te prestarmos culto, de podermos dar a nós esta oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor, de ter a nossa vida tratada, liberta, transformada e para alguns, Senhor, até salva. Ó Deus, nós oramos pedindo que em nome de Jesus o teu Espírito continue a nos visitar neste momento e que o Senhor possa ter liberdade para operar nesta congregação, neste auditório, que o Senhor também tenha liberdade para usar a minha vida. Eu me disponho para o Senhor usar-me conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa cumprir o propósito que o Senhor já estabeleceu para a tua palavra nesta noite, que todos nós sejamos abençoados, sejamos edificados, que a tua palavra nos traga instrução, correção, consolo. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Eu entrego este momento no comando e na direção do Senhor, e eu me sujeito ao teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar lendo então Gênesis capítulo 19, versículo 24 a 26. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Amém? Todos já acharam? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Estarei falando com os irmãos nesta noite sobre os perigos de olhar para trás. Amém? Os perigos de olhar para trás. Olha para o teu irmão aí e fala para ele carinhosamente, mas com muita firmeza: não olhe para trás. Glória a Deus, né? Não olhe para trás. Então não vai olhar, quem está na frente não vai virar lá para trás, não. Não olhe, irmão. Querido, Jesus ensinou que se alguém deseja segui-lo, nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 9, ele está ensinando isso, que se alguém deseja segui-lo, se alguém deseja se tornar um discípulo dele, um discípulo seu, precisa se atentar às exigências dessa escolha, precisa ficar ligado sobre essa escolha. Que escolha? Eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero seguir a Cristo. Precisa atentar para isso, porque não é tão simples assim. Segundo esse texto de Lucas 9, não dá, diga não dá para seguir a Cristo por empolgação, diga empolgação. Isso está no versículo 57 desse texto que nós lemos. Um homem apareceu todo animado e disse para ele: Senhor, eu te seguirei por onde
quer que fores. Então o primeiro demonstrou empolgação, não sabia das exigências de ser um seguidor de Cristo, desconhecia isso. Então não se pode seguir a Cristo por empolgação, isto é, sem avaliar os riscos que envolve essa escolha. Existem riscos, por quê? Porque a vida de um seguidor de Cristo não é muito confortável. E ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que ele quis dizer é que um seguidor dele, um seguidor de Jesus, não tem muito conforto, isso é, as pessoas não gostam muito dela, não gostam muito dele, as pessoas se incomodam com a tua presença. Então você, na maioria das vezes, vai ficar meio deslocado no meio da situação, no meio das pessoas, não há muito conforto nisso, às vezes um certo constrangimento, as pessoas te desprezam. Então precisa haver uma avaliação dos riscos. Eu não posso querer seguir a Cristo por empolgação. Ai, que legal, meu amigo está sendo crente, você também. Minha amiga está sendo crente, você também. Não, é preciso avaliarmos os riscos desta escolha. É preciso entender que há exigências para se tornar um discípulo de Jesus. Também, segundo esse ensinamento de Jesus, no capítulo 9 de Lucas, não dá para seguir a Cristo com embaraços. Vira para o teu irmão e diga para ele: se livra das mochilas, irmão. Se livra das mochilas. No versículo 59, está aí, Jesus respondeu, versículo 59, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. É preciso estar preparado para desapegar-se, para largar, para deixar, para abandonar, se assim for necessário. Segundo o ensinamento de Jesus, não podemos seguir a Ele, não podemos ser um cristão genuíno se não estivermos certos disso, dispostos a nos desapegarmos daquilo que nos prende. No versículo 60, Jesus confirma isso: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então não pode ter embaraço. Eu tenho que entender que para seguir a Jesus eu preciso me desvencilhar dos embaraços, porque seguir a Cristo compete estar disponível para Ele. Mas Jesus ainda ensinou neste capítulo 9 que não dá para você ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus com coração dividido. Vira para o teu irmão e diga: não dá para ter dois amores. Não dá para ter dois amores. Coração dividido, versículo 61. O outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar lá na minha casa e despedir da minha família. Não dá para seguir a Cristo com o coração dividido, porque no versículo 62 Jesus é categórico e diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá para seguir a Cristo com o coração dividido, conservando os amores antigos, conservando aquilo que nos prendia, que nos amarrava, que nos abraçava. Não dá para seguir a Cristo conservando essas coisas lá para trás, e ainda colocando o amor a Cristo no mesmo nível que os amores antigos. Não dá. É isso que Jesus está falando. E eu quero exatamente em cima deste ensino de Jesus, resumindo tudo isso, dizer para os irmãos: não dá para seguir a Cristo olhando para trás. Não dá para seguir a Cristo
pensando na vida velha. Não dá para seguir a Cristo preso na vida antiga. Não dá para seguir a Cristo vivendo lá atrás com esses amores que nos afofavam o coração. Não dá. E eu quero falar exatamente sobre não olhar para trás. Mas primeiro eu quero que você entenda o que significa olhar para trás. O texto de Gênesis que nós lemos fala de um acontecimento bastante sério no Velho Testamento, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Cidades pecaminosas, cidades malignas, cheias de pecados, sem nenhum arrependimento. Deus avisou, Deus colocou Abraão para interceder por aquela cidade, mas nada adiantou. Por quê? Não era porque a oração de Abraão era falha, não valia, não, mas porque aquela cidade era uma cidade maligna, que não queria arrepender-se. E a Bíblia diz que o Senhor derramou sobre ela o seu juízo, sobre elas o seu juízo, e no seu juízo foi descer fogo do céu e consumir a cidade. Só que havia a família de Ló, que era parente de Abraão. E Deus poupou a família de Ló por causa da intercessão, da oração de Abraão. E na saída, inclusive a saída de lá, foi empurrada pelos anjos do Senhor. Porque eles não queriam sair, estavam tão presos àquelas coisas do seu passado. Estavam tão presos àqueles pecados, àquela cidade, que tiveram que ser empurrados, e aí conseguiram Ló, sua esposa e suas filhas. Só que no meado do caminho, a sua esposa olhou para trás. E a Bíblia diz que ao olhar para trás, ela se transformou, virou, converteu-se numa estátua de sal. Ficou ali, morta, obviamente, mas com a evidência do juízo de Deus e do perigo de olharmos para trás. Aquela mulher estava equivocada sobre o que era seguir a Deus. Eu acho que ela pensou que ela poderia seguir a Deus, um pé com Deus e outro pé no mundo. Um pé com Deus e olhando as coisas, os prazeres do mundo. Não dá. E o Senhor evidenciou isto, confirmando que o seu juízo estava sobre aquela cidade e sobre aquelas pessoas por causa daqueles pecados. E esta atitude confirma que não dá para nós seguirmos a Cristo olhando para trás. E eu quero despertar a sua atenção para essa séria verdade, e ao mesmo tempo te motivar a você seguir a Cristo de verdade. Fala para o teu irmão, segue a Cristo de verdade. De verdade, meu irmão. Segue a Cristo de verdade, não de mentirinha, não superficialmente, não para os pastores verem, não para agradar a homens, mas para ser amigo de Jesus. Segue a Jesus, fazendo dele seu melhor amigo e recebendo dele todas as bênçãos que ele prometeu àqueles que o seguem. O que envolve, antes de nós adentrarmos aos tópicos dessa mensagem, eu queria que você entendesse o que envolve olhar para trás. O que significa? Não é simplesmente você virar o tronco e o pescoço. Não, é muito mais que isso. O que significa olhar para trás? O que envolve isso? Primeiro, desconhecimento de valores. Desconheço quem é Jesus na minha vida. Quando eu olho para trás, eu estou desconhecendo o valor que tem Jesus. Será que Jesus para
ser. Amém. Jesus não pode ser confundido como qualquer um outro, porque Ele é incomparável. Aleluia. Não existe outro igual. Jesus é incomparável. Quando eu olho para trás, eu desconheço os verdadeiros valores. Eu não tenho entendido quem é Jesus de verdade na minha vida. Quando eu olho para trás, eu estou com meu coração dividido entre Deus e o mundo. Quando eu olho para trás, porque olhar para trás envolve isso. O meu coração está dividido. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus é clara que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Deus quer exclusividade. Vira para o teu irmão e diga isso para ele. Deus quer ser exclusivo na sua vida. Aleluia. Deus quer ser exclusivo. Eu não posso seguir a Cristo olhando para trás. Isto é, com o meu coração dividido. Sabe por quê, amados? As coisas não acontecem. Sabe por quê? Volta e meia eu estou bambaleando para lá e para cá. Sabe por quê? Às vezes, e muito mais vezes isso acontece, eu estou mais frio do que quente. Eu estou morno, mais ou menos. É porque a minha vida está sendo de olhar para trás. É porque eu estou com meu coração dividido. O Senhor diz para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, o teu coração tem que ser inteiro do Senhor. Aleluia. Não dá para ficar dividido. Não dá para ser um pouquinho do mundo, das coisas lá do passado, das coisas que você vive que te fascinam hoje, e um pouquinho de Jesus. Não vai funcionar. Lembra que nós lemos o texto de Lucas que fala das exigências que tem que cumprir aquele que quer ser discípulo de Cristo. Mas a palavra de Deus ainda nos mostra que olhar para trás envolve descompromisso. Quando eu olho para trás, eu não tenho uma vida aliançada com Deus. Eu não entendo o que é aliança, o que é compromisso com Deus, o que é compromisso com Jesus. Eu fiz com Ele uma aliança de fidelidade, uma aliança de lealdade, uma aliança de transparência. Eu não preciso me esconder de coisa alguma, porque eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Não preciso ficar falando por códigos. Não, ele é meu e eu sou dele. A minha vida com ele é uma vida de transparência. Amém, meus amigos? Amém. Mas quem olha para trás não tem este compromisso. É para você estar avaliando qualquer dificuldade que passe, ou problema, larga tudo, abandona tudo, não quero mais ser crente. Isso é a prova de que está olhando para trás. Mas principalmente, porque não é só virar o pescoço, mas é de verdade não ter compromisso com o Senhor aqui dentro. É não estar aliançado com Ele. É não fazer dele o seu único e verdadeiro Senhor. É não partilhar com Ele a sua a minúscula fraqueza. Amados, nós achamos que podemos seguir a Cristo vitoriosamente, olha bem, vitoriosamente, vivendo uma vida distanciada de Deus, vivendo uma vida escondida, vivendo uma vida sem transparência. Não dá. Eu só posso verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, seguindo e sendo vitorioso
Precisa. Senão não vai. Mas olhar para trás envolve não valorizar o preço que Jesus pagou pela nossa redenção. Quando eu olho para trás, quando eu digo, vou desistir, não dá para ser cristão, não, vou desistir da igreja, vou desistir de ser pastora, vou desistir de ser pastor, vou desistir de ser líder de célula, vou desistir disso, vou desistir daquilo, é porque eu não tenho avaliado o valor, o preço que Jesus pagou pela minha redenção. Eu não calculo isso, não estou nem aí. A Bíblia diz que o preço da nossa redenção foi incalculável, porque foi a vida inteira de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, aleluia? Amém. Ele pagou o preço por nós. A Bíblia diz que ele foi ao Calvário e ele derramou até a sua última gota de sangue por amor a nós. E isso ele fez por causa da sua missão de resgatar a humanidade, de redimir a humanidade de seus pecados. Eu não avalio este preço, eu não estou valorizando. Quando eu valorizo o que Jesus fez por mim, eu tenho uma caminhada com Jesus resoluta, eu tenho uma caminhada firme, eu olho para Ele e não olho para trás, aleluia. Mas eu quero te falar dos perigos de olhar para trás. Desperta teu irmão, diz para ele, tem perigo, viu, irmão? Olhar para trás não é brinquedo, não. Tem perigos. O primeiro deles é que você nunca cresce espiritualmente. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, abra lá a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque há crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Vamos parar por aí. Tem até bastante coisa aí, mas nós vamos ficar só aqui, só para mostrar a questão da meninice, de não crescer. O primeiro perigo de olharmos para trás é nunca crescer espiritualmente. Quem vive olhando para trás nunca amadurece na fé. É aquele cristão, é aquela pessoa que você entra ano e sai ano, ela está do mesmo jeito. Ela continua com os mesmos problemas, os mesmos pecados. Até aumentou um bocadinho de pecado. Avolumou. Continua do mesmo jeito, aquela vidinha de não vai para frente, não largou o vício ainda, não parou de sofrer as agressões familiares, não deixou de viver desempregado, desempregada, não estudou, não teve um milagre, se é mulher não engravidou, enfim. Mesma coisa. Olhar para trás. Nós corremos esse risco, ao perigo de não crescermos espiritualmente. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele instituiu a sua igreja. Para quê? Para que possamos ser edificados e que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, diz o apóstolo Paulo. Precisamos crescer espiritualmente. E se eu vivo olhando para trás, um dia eu estou firme, outro dia eu estou largado, um dia eu estou lá em cima espiritualmente, outro dia eu estou jogado friamente, eu não cresço espiritualmente. Eu não posso ser edificado. O Senhor não pode dar a mim aquilo que Ele
O apóstolo Paulo denunciou a meninice da igreja de Corinto, uma igreja que se encontrava nela até dons espirituais. Porém, juntamente com os dons espirituais, tinha muita meninice. E qual era a meninice? Ciúme, inveja, dissensão, incredulidade, murmuração, toda sorte de pecados. Quando não, pecados imorais. Volta aos vícios, volta às malandragens, volta às prostituições, volta às perversões sexuais. Toda sorte de pecados estava alinhado naquela igreja. E por que isso? Porque eram meninos na fé. Queridos, crescer espiritualmente, ser maduros espiritualmente, nos traz firmeza, nos traz força, nos traz vitória, nos traz anos de vida abreviados. Isto é, em vez de ficar sofrendo por anos e anos e anos e anos, isso é abreviado. Em vez de 10 vai para 5, em vez de 5 vai para 2, em vez de 2 vai para 6 meses. Você quer tua bênção? Ih, não quer não. Você quer tua bênção? Amém. A bênção da parte de Deus, ela é certa. Glória a Deus. Deus nunca falha, irmãos. Ele não tem dificuldade nenhuma para nos dar qualquer coisa, porque tudo lhe pertence e Ele tem todo o poder, aleluia. Mas nós somos o empecilho. Não crescemos espiritualmente porque volta e meia estamos olhando para trás. E olhar para trás é não crescer. Olhar para trás é ser menino espiritualmente. Olhar para trás é ser criança espiritual. É conservar a carnalidade. É pagar preço por causa de carnalidade, irmãos. O Senhor deseja nos tratar como filhos maduros. E pelo tempo nosso de igreja, para muitos aqui, já deviam ser professores, mas ainda são meninos espirituais. E isso emperra a nossa vida. Isso causa bloqueios. Isso causa embaraços. Isso interrompe suas bênçãos. Isso habilita Satanás em agir, em fazer bagunça com a sua vida. É aquele crente que aceita todas as mentiras do diabo. É manipulado nas suas emoções. É manipulado os seus sentimentos, que ainda são deformados. O Senhor quer te curar, irmão. Você não quer ser curado, né? Olha um para o outro e diga, irmão, fala para ele. Você precisa aprender a abrir sua boca para profetizar na hora do culto. Aleluia! Se há um lugar que você deve profetizar, esse lugar é a casa de Deus. Amém. Não adianta ficar falando lá na sua casa, vou ter, vou fazer, vou acontecer. Não acontece nada, viu, irmão? Sabe por quê? Porque disso depende andar na palavra. Aqui você está recebendo a palavra. E quando nós, do púlpito, como profetas de Deus, comandamos a profecia, você deve entrar debaixo dela e ser um recebedor da promessa. Amém? Amém. Não olhar para trás, mas de verdade ir firme para frente. Não deixar o diabo manipular emoções e sentimentos. Não deixar o diabo mentir nos seus ouvidos, dizendo para você que você é algo que não é, falando para você sobre uma identidade que ele manipulou no inferno, mas que Jesus já te curou. Aleluia. Você não é mais esse doente, você não é mais essa doente que precisa
de ser instrumento na mão do diabo. Para de entregar a sua mente, a sua boca para Satanás. Para de deixar o diabo te levar para o fundo do poço. Porque só você pode impedir isso. Não faz parte de Deus. Deus já fez tudo. Cristo já pagou o preço. Ele já te deu uma nova identidade. Uma identidade de filho, de filha, restaurada pelo poder do seu sangue. Ciúmes, medo, inveja, encrencas, murmurações, confusões, isto não faz parte mais do teu caráter, meu irmão. Jesus Cristo já te marcou com uma nova identidade. O Senhor deseja que andemos firmes, olhando para Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que temos que olhar. Todas as vezes que você desliza na ribanceira do pecado, todas as vezes que você desliza na manipulação da tua mente, dos teus sentimentos, você está olhando para trás. Você não está olhando para Ele. E Jesus deseja uma igreja forte. Amém? Jesus deseja uma igreja vitoriosa. Ele já pagou o preço por esta igreja vitoriosa, meus irmãos. Amém. Ele já fez tudo. A palavra de Deus nos mostra que devemos crescer espiritualmente cada dia mais até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Está lá em Efésios 4:13. Mas a segunda coisa, o segundo perigo de olharmos para trás: permanecemos patinando no mesmo lugar. Lá em Números 14, versículo 34, é ruim ficar rodando, né, gente? No mesmo lugar, não sair do lugar. É ruim, muito ruim. Quando a gente se perde em alguma rua, seja com automóvel ou seja a pé, quando você se perde e você se toca que você está rodando no mesmo lugar, você fica desolado, não é verdade? A gente fica furioso. Por quê? Porque você perdeu o seu tempo, porque você não fez aquilo que precisava, e porque você está gastando gasolina, se está andando piorou, está cansando as suas pernas. É horrível andar no mesmo lugar. Números capítulo 14, versículo 34 diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Agora o 32, no mesmo livro, capítulo 32, passa aí algumas páginas para frente, 32, versículo 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Olhar para trás é retardar as bênçãos, ou até mesmo nunca conquistá-las. Diga misericórdia. Misericórdia. Olhar para trás, gente, é patinar no mesmo lugar. É não obter aquilo que Deus tem para nós. O povo de Israel viveu isso. Ficou rodando no mesmo lugar. No deserto, no mesmo lugar. Achando que estavam indo para algum lugar, eles estavam rodando no mesmo lugar. E o Senhor disse que por causa das atitudes erradas, da desobediência, da murmuração, da incredulidade, o tempo para a bênção chegar se prolongou. O trajeto
Por quê? Porque olharam para trás. Qual foi o pecado do povo de Israel? Eles tinham sido tirados da escravidão do Egito e vieram a caminho da terra prometida que Deus havia prometido para eles. Eu vou tirar vocês da escravidão e levar vocês para uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, que vocês desconhecem o que é maravilha, porque vocês viveram em escravidão, mas eu tenho coisa muito boa para vocês. E aí, quando eles estavam no deserto, começaram a vir dificuldades. Diga, dificuldades. Dificuldades. Eu passo por dificuldades, fala. Eu passo por dificuldades. Queridos, dificuldades vão vir. Quando vem as dificuldades, é aí que a coisa pega. É aí que nós pensamos olhar para trás. É aí que nós decepcionamos. E a Bíblia diz que no meio do trajeto, quando eles começaram a viver dificuldades, eles olharam para trás, literalmente. Eles começaram a olhar para o Egito. Egito representa para nós hoje o mundo. Quem sabe você veio para Cristo e você está vivendo lutas na vida cristã. E aí estava tudo indo muito bem. De repente começou muitas perseguições. De repente começou muitas lutas. De repente você foi roubado. De repente você foi algo de... A alegria de ser um cristão começa a murchar. E aí você começa a dizer, puxa, não é tão bom ser cristão. Não é tão bom ser de Jesus. Porque afinal de contas, Deus é Deus de dádivas. Deus é Deus de coisas boas. Deus é Deus de bênçãos. E eu estou vivendo lutas. E lutas não é bênção. E começamos a dizer, não é tão bom ser crente. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha emprego, eu tinha amigos, eu tinha dinheiro, eu tinha uma vida social muito legal. Mas agora, como cristão, não é bom. Começamos a lembrar também das coisas do passado. Começamos a dizer, não é muito bom. E começamos a atrair sobre nós também o desagrado de Deus. Queridos, quando nós olhamos para trás, nós começamos a patinar no mesmo lugar. E aquilo que estava para chegar até nós começa a ser distanciado. Então nós precisamos vigiar a nossa vida. Nós precisamos vigiar a nossa fé. Colocar a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Tomar uma posição de homem espiritual. E dizer, nunca mais olharei para trás. O meu caminho, a minha missão, o meu alvo chama-se Jesus Cristo, e eu não olho mais para trás. Firmados em Jesus, olhando para frente. Quem vive olhando para trás na sua caminhada com o Senhor está rodando no mesmo lugar. As bênçãos estão cada vez mais se distanciando. Corremos até mesmo o risco de nunca vivê-las, porque vivemos um dia alegrinhos. Outro dia, porque não estava tão alegre. Aquele dia, comecei a olhar, era tão bom aquela vida velha. Não era não, irmã, você era escravo. Não era não, irmã, você era escrava. Entende? Eu era escrava. Não era bom não. A vida sem Deus é vida de escravidão. A vida sem Deus, por mais bonitinha que seja a aparência, é uma vida de escravidão. O Senhor que nos domina chama-se Satanás, e ele é mau Senhor. O próprio Jesus Cristo o identificou, e Jesus disse sobre ele é ladrão e salteador. Ele só veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Então ele não é bom não.
Não olhe para trás, meu irmão, olhe para frente, olhe para Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, diga para ele: irmão, olhe para Jesus sempre. Aleluia. Terceiro e último, qual é o perigo que eu corro em olhar para trás? Acabar caindo e não levantar nunca mais. Lá em Números capítulo 14, versículo 32 e 33, a gente leu o último versículo, mas vamos ler o 14, versículo 32 e 33. Eu li o 34. Capítulo 14 de Números, versículo 32 e 33. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. E o capítulo 19 de Gênesis, versículo 26, que é sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Amados, olhar para trás, o que aconteceu com esses israelitas? Que de 20 anos para cima, todos eles que entraram no deserto, saídos da escravidão do Egito, de 20 para cima, todos morreram no deserto. Olhar para trás significa correr o risco de acabar caindo e não conseguir se levantar nunca mais. Então nós precisamos nos atentarmos para isso, amados. Tomarmos cuidado. A Bíblia diz que todos eles aqui de 20 para cima, que não creram, que murmuraram, que olharam para trás, que duvidaram do poder de Deus, que brincaram com a fé, que brincaram com o Senhor, todos esses ficaram no deserto. A mulher de Ló teve a oportunidade de ser salva. Eu fico às vezes abismado com isso, gente. Olha, de pessoas tão pertinho do reino, mas sem salvação. Tão perto, mas rejeitam a vida eterna. Estão tão pertinho de viver uma vida vitoriosa, de abraçar Jesus, de viver para Jesus, mas preferem olhar para trás e morrem no deserto. Morrem espiritualmente, acabam caindo e nunca mais se levantam. Queridos, o Senhor deseja que você seja uma vida vitoriosa nesta terra. Ele deseja que você seja um filho legítimo. O que é um filho legítimo? É filho que reconhece a Ele como pai. Não adianta nada ele ser pai se eu não quero ser filho. Entende? Não adianta nada. Deus é pai, mas é pai somente daqueles que querem ser filhos. Se você não deseja ser filho, Deus não pode ser seu pai. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus. Se apegue a Cristo, viva uma vida para Cristo. Não deixe o inimigo colocar minhoca na sua cabeça. E se a colocar, recorra à ajuda espiritual. Nessa igreja nós temos discipuladores. Amém. Glória a Deus pelas células, glória a Deus pelos discipuladores. Você pode recorrer a eles. Os seus pecados e suas fraquezas não precisam ficar somente com você. Você pode compartilhá-las para receber oração. Não serão só um, mas dois. Diz a Bíblia, é melhor serem dois. Aleluia. Porque sendo apenas um, quando cair, não vai ter ninguém para levantar. Mas quando nós somos dois, quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, quem sabe veio à igreja pela primeira vez, ou você tem vindo à igreja dos crentes, pertinho do reino, mas sem salvação. Até fala que Deus é seu pai, mas você não quer ser filho, você não quer ser filha. Você acha que pode viver uma relação com Deus assim? Eu digo para você que não.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Jesus Cristo disse assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então não é qualquer um. Eu preciso querer fazer de Deus o meu Pai. Ah, pastora, eu não consigo ver Deus como meu Pai, porque eu não tive pai. Eu quero dizer para você que Deus te ensina a ter um Pai. Deus sara tuas feridas de alma. Deus se apresenta para você como um Pai que você nunca teve. Deus se apresenta como um Pai cheio de amor, cheio de perdão, cheio de libertação. Então não fique dando justificativas para olhar para trás. Não fique dando desculpas para viver olhando para trás. Olhe para frente, meu amigo, meu irmão. Olhe para frente. Decida-se seguir a Cristo e somente Ele. Lembra dos embaraços? Lembra das mochilas? Lembra do coração dividido? Não dá. Tem que tomar uma posição. Lembra do que Jesus falou sobre quem quer ser seu discípulo? Não pode ter coração dividido. Não pode amar a Cristo e amar aquele, aquela outra. Pastora, mas eu vou deixar de amar minha família? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que aquilo que divide o nosso coração, aquelas coisas que nos prendem a ponto de nós dizermos: ah, não posso seguir a Cristo porque senão essa pessoa não vai gostar. O que será da minha relação com ela? O que será? Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Está dividido. O teu coração tem que ser inteiro de Deus. Não pode ser metade sua e metade dele, porque ele não aceita isso. A exigência para ser discípulo de Jesus é inteirinho nesse quadrado. Eu não posso estar nesse quadrado e com o pé no outro quadrado. Todo mundo no quadrado de Jesus. Fala para o teu irmão. É no quadrado de Jesus. Bateu um funk isso aí, né? Quadrado de Jesus. É no quadrado de Jesus, não é? É no quadrado de Jesus. Todo mundo no quadrado de Jesus. Somente no quadrado de Jesus. E não partilhando com outros quadrados. Não dá, não dá. Você quer libertação na sua vida, você quer vitória na sua vida, você quer bênçãos, você quer ver Deus fazer. É no quadrado, é somente no quadrado de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se liga, ajeita seus passos, endireita o seu caminho, começa a viver uma vida firme olhando para Jesus. Nada de olhar para trás. Só um bocadinho, Jesus tem uma coisa lá que eu ainda gosto. Estátua de sal. Nada de estátua de sal, meu irmão. Frieza e morte. É isso que se conquista olhando para trás. O Senhor está mexendo na tua vida e no teu coração, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 24:13, somente aquele que perseverar até o fim, diga, tem que ser até o fim. Tem que ser até o fim. Esse será salvo. Amém. E lá no Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel no domingo e na segunda-feira, porque não tem culto, eu vou ser desleal a Deus lá no shopping, lá no trabalho, lá na quadra de futebol, né, meus irmãos? Mexeu com os homens, hein? Fala, Deus!
é ser leal e fiel a Deus o tempo todo. Não olhe para trás. Ai, quinta tem culto. Vou vestir a capa da religiosidade, da santidade, da pureza e da fé. Oh, glória, é isso mesmo. A paz do Senhor, a paz e o amor também, a glória e a misericórdia. Muita palavra na boca, pouca fé.